meus alunos de terceiro ano. Eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho do assunto da atividade 3, que é sobre campo elétrico, tá? Eu vou fazer uma sequenciazinha explicando primeiro o que é o campo elétrico, em seguida jogando alguns exercícios e resolvendo eles para ver se ajuda vocês no material, tá? O campo elétrico ele é gerado basicamente por quem? Por cargas elétricas, tá? Se a gente tem uma carga elétrica, em volta dela gera-se o quê? Um campo elétrico. O campo elétrico ele é algo invisível, mas que ele existe. Toda vez que o quê? Que nós temos o quê? Uma carga elétrica, uma partícula eletrizada, em volta dela gera-se o quê? Um campo elétrico. São os campos elétricos que fazem surgir as forças elétricas, tá bom? Eu coloquei aqui uma situação, geralmente quando a gente representa o campo elétrico, que é algo que é invisível, mas que tem efeito, fazendo surgir a força elétrica, quando a gente vai representar, geralmente a gente usa umas linhas, tá? Eu fiz aqui, olha só, eu fiz essas linhas indicando que nessa região existe um campo elétrico. Qual vai ser a ação desse campo elétrico quando a gente coloca nessa região uma pequena partícula eletrizada? Se nessa região que existe um campo elétrico eu colocar uma pequena partícula eletrizada, vai surgir sobre ela o quê? Uma força elétrica. Então o que foi que eu coloquei aqui? Eu tenho um ponto A nessa região e nesse ponto A eu coloquei uma pequena carga elétrica chamada de carga de prova. O efeito do campo elétrico vai fazer surgir o que nessa pequena carga? Vai fazer surgir uma força elétrica, tá? E como é que se calcula o campo elétrico nesse ponto? O campo elétrico ele é dado por essa fórmula. O campo elétrico é a força que age na carga dividido pelo valor da carga. Digamos que a força fosse de 8 newtons e a carga fosse de 2 coulomb. Quando eu faço 8 newtons de força distribuído para 2 coulomb de carga, vai dar o quê? Vai dar 4 newtons para cada coulomb. Então o campo elétrico ele me dá a força que age em cada unidade de carga, em cada coulomb. E como é que eu chego ao valor do campo elétrico? Dividindo a força pela carga de prova que foi colocada naquele ponto, tá? Essa é uma das fórmulas que a gente vai usar nos nossos exercícios, tá? Outra fórmula do campo elétrico é quando eu tenho o campo elétrico gerado por uma carga. Deixa eu explicar melhor o que é isso. Eu tenho aqui uma carga, que eu chamei de Qzão, tá? Eu representei por um Q maiúsculo. E essa carga gera em volta dela um campo elétrico. O que é que vai acontecer? Se eu pegar um ponto que está nas proximidades dessa carga, e nesse ponto que eu chamei de ponto A, eu colocar uma partícula eletrizada com uma carga que eu chamei de Qzinho, o que é que vai surgir sobre essa carga? Surge uma força elétrica. Por que surge essa força? Porque essa carga, que eu chamei de carga de prova, ela está sob a influência do campo elétrico gerado por essa carga Qzão. E como é que eu calculo o campo elétrico nesse ponto? Ele é dado por essa fórmula. K vezes Q, onde o Q é essa carga geradora do campo, tá? Dividido pela distância ao quadrado. O que é essa distância? É a distância do ponto A, onde a carga de prova foi colocada, é a distância desse ponto até a carga geradora do campo, tá? Com um detalhe, esse campo elétrico gerado por essa carga Qzão, ele só depende de duas coisas, depende do valor do Qzão e depende da distância que separa o ponto da carga, tá? Essa é uma outra fórmula que a gente vai utilizar. Onde esse K é um valor fixo. Eu já coloquei o valor desse K para vocês lá no assunto anterior. Esse K ele vale 9 vezes 10 a nona, é esse valor aqui, tá? Que a gente vai usar. Aí a unidade de medida é Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Se preocupe mais com essa parte numérica aqui, tá? Esse valor do K, que é chamado de constante eletrostática no vácuo, esse valor do K é esse valor médio aqui, tá? 9 vezes 10 a
a nona. São essas duas fórmulas que a gente vai trabalhar, tá? E eu volto com o vídeo agora com alguns exercícios, tá? Tá bom? Um abraço aí para vocês.